A gente usa todo dia uma coisa que literalmente mudou o rumo da história, mas a gente quase nunca para pensar de onde veio. Pois então, prepare-se, porque a história do papel é muito mais fascinante do que se imagina. E a nossa história começa com uma pergunta que parece até meio estranha. O que um inseto tem a ver com uma das invenções mais importantes da humanidade? Pois é, a resposta para isso é a chave de tudo. Lá na China antiga, algumas pessoas bem observadoras notaram uma coisa incrível. As vespas, que são umas verdadeiras artesãs do papel, raspavam lasquinhas de madeira, mastigavam tudo até virar uma polpa e usavam isso para construir seus ninhos. Essa observação da natureza, assim, tão simples, foi o estalo que deu início a uma revolução. E esse estalo, claro, leva a gente para a história que todo mundo conhece, a versão que foi parar nos livros. Vamos falar agora da figura central por trás dessa lenda. Esse trecho poético aqui resume perfeitamente a lenda. Um homem, inspirado por uma vespinha, teve uma ideia que mudaria o mundo da escrita para sempre. E o nome dele? Kai Lung. Bom, e essa é a história oficial. Kai Lung, um oficial do Império, apresentou ao imperador, lá no ano 105 d.C., um material de escrita totalmente novo. O processo dele transformava fibras de plantas e até trapos velhos em folhas fininhas e flexíveis. Por séculos, ele foi celebrado como o inventor do papel. Ponto final. Só que, como em toda boa história, a versão oficial nem sempre conta tudo. A verdade é bem mais complexa e, para ser sincero, bem mais interessante. O ponto principal é o seguinte: Kai Lung não inventou o papel do nada. Na verdade, ele foi um inovador genial que pegou algo que já existia e, levou para outro nível. É que as escavações arqueológicas mostram que uns tipos mais rústicos de papel, feitos principalmente de cânhamo, já existiam na China uns 200 anos antes de Kai Lung. A grande sacada dele foi refinar a técnica, criar um padrão de produção e, o mais importante, ele começou a usar materiais mais baratos. Foi isso que transformou o papel de uma coisa meio tosca num produto de qualidade e acessível, pronto para ser feito em larga escala. Ok, agora a história fica ainda melhor. Vamos ver como essa tecnologia revolucionária se espalhou pelo mundo, ou melhor, como ela se arrastou pelo mundo, porque foi um processo bem lento. Pensa só, por incríveis 600 anos, a China guardou o segredo de como fazer papel a 7 chaves. É isso mesmo, 6 séculos. Era um segredo de Estado, tipo a fórmula da Coca-Cola da época, sabe? Quase tão protegido quanto o segredo da seda. Mas esse monopólio acabou de um jeito bem cinematográfico, digamos. No ano de 751, na Batalha de Talas, o exército árabe capturou artesãos chineses que sabiam todos os truques da fabricação de papel. E aí, não teve jeito, eles foram forçados a contar o segredo. E foi a partir daí que o conhecimento começou sua longa, longa viagem para o Ocidente. E quando eu digo longa, é longa mesmo. De Samarcanda, a tecnologia demorou mais de 400 anos para chegar na Espanha, depois mais 200 para a Alemanha e quase 1.400 anos para chegar na Inglaterra, depois da inovação do Kai Lung. Isso dá uma ideia maluca de como a tecnologia andava devagar antigamente, né? Nada a ver com hoje em dia. E o mais legal é que a receita do papel não ficou parada no tempo, não. Em cada lugar que a tecnologia chegava, o pessoal adaptava a fórmula com o que tinha à mão. Essa linha do tempo aqui mostra isso direitinho. Começou com cânhamo lá na China. Já os europeus, que não tinham bambu ou amoreira sobrando, usaram o que tinham, trapos velhos de linho e algodão. Mas a grande virada de chave mesmo veio bem depois, lá no século XIX. Essa invenção do processo de polpa de madeira, lá por 1840, foi o que faltava. O papel ficou incrivelmente barato e fácil de encontrar. Isso não mudou só a fabricação de papel, mudou a sociedade. Causou uma explosão de jornais, revistas, livros. De repente, a informação ficou acessível para muito mais gente. Foi uma democratização do conhecimento sem precedentes. Mas seria um erro pensar que o papel só serviu para escrever. Ele foi tipo a base silenciosa para um monte de outras inovações. Na China antiga, o papel estava em todo lugar. Era usado para tudo, desde mapas super detalhados em embalagens, até chapéus, biombos e, acredite se quiser, até em armaduras leves. Mas talvez a aplicação mais revolucionária de todas tenha sido no comércio. Pensa na situação. Comerciantes viajando por aí carregando sacos e sacos de moedas pesadas. Não era nada prático. Aí eles tiveram a ideia de usar recibos de papel que ganharam o apelido de dinheiro voador. O governo da época viu o potencial daquilo e, por volta de 1120,
oficializou o sistema, criando as primeiras notas bancárias do mundo. O dinheiro de papel, como a gente conhece hoje, nasceu ali. Então, olha só que jornada, da simples observação de uma vespa até a base da nossa economia moderna. Essa história de 2000 anos de inovação deixa a gente pensando, né? Se uma tecnologia aparentemente tão simples conseguiu transformar o mundo de cabeça para baixo, qual será a invenção que vai definir os próximos séculos da nossa história?